que é super sincrônico a Luciana ter falado antes, né? Então, vim falar aqui da atividade física, algo que está completamente relacionado a todo esse panorama que a gente tem. Então, uma coisa que eu percebi aí 10 anos na minha jornada de educadora física. Tem um momento em que a gente descobre que a busca, né, por esse corpo perfeito, então, esse padrão de beleza que é imposto pela sociedade, isso que todo mundo busca, ele esconde fatores que estão por trás de tudo isso que não são só físicos. Foi aí onde eu comecei, principalmente, me deparar na minha jornada com esse lugar mente e espírito, né? Hoje eu falo exatamente esse lugar da integração entre corpo, mente e alma, e que nada está solto, nada está separado, e é impossível que a gente consiga cuidar de um sem que a gente olhe para os outros. E o corpo, eu tenho ele como um portal das informações. Então, eu acredito que o corpo ele representa tudo aquilo que vem acontecendo com a gente em outros níveis, né? E os níveis são os níveis mais sutis. A gente entende aqui o corpo como o nível mais denso, que é esse da matéria, que a gente pega, que a gente enxerga, que a gente vê, só que antes dele, a gente tem os outros níveis que são mais utilizados. Então, quando eu estou falando da mente, eu estou falando de todos os meus pensamentos, daquela mente racional que fica falando na nossa cabeça o dia inteiro. E eu tenho o espírito, ou alma, né, como cada um queira chamar, que é onde guardam as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas mágoas. E a chave de tudo isso, para que a gente consiga ter uma saúde que eu chamo integrada, uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde energética, emocional, espiritual, é preciso que a gente cuide dessas outras casinhas, até porque o nosso corpo ele vai transmitir as informações de tudo aquilo que vem antes, né? O corpo nada mais é do que um lugar onde ele se manifesta, seja numa doença, seja num sintoma, tudo aquilo que está em disfunção dos nossos outros níveis. Por isso é que eu acredito muito na importância quando a gente olha principalmente a metafísica da saúde, a somatização das doenças. A gente vem falar aqui, né, de um outubro rosa, então eu estou falando de uma temática de câncer, em que se a gente consegue compreender essa integração, eu percebo que alguma coisa está acontecendo de errado no meu campo emocional, que tem alguma coisa ali que é uma dorzinha que não foi trabalhada, que é uma questão que ficou ali e ela foi se densificando tanto ao ponto de virar uma doença, ao ponto de virar um sintoma. Então, quando a gente olha para esse lugar, né, quando a gente fala de assim, atividade física, ela é muito importante, ela ajuda nisso, 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 mas se ela não estiver integrada com esses dois outros setores, acontece até aqui o que muito a Luciana falou. Então, é o começo da dieta e depois de um mês a pessoa para, é a pessoa que começa a emagrecer e depois para, e é o que eu vejo sempre na educação física. Então, você vai lá, procura um personal, paga uma academia, você fica um mês e daqui a pouco você não vai mais, você vai um mês e meio e depois você não vai mais de novo, e aí você joga tudo para o alto. E por quê? Aqui a grande lance da gente entender como que você consegue dar uma sequência, como que você é consistente naquilo que você está fazendo para um benefício próprio, é você cuidar das suas outras casinhas quando as questões aparecem. Porque muitas vezes uma pessoa vem praticar uma atividade física, procurar um personal, não porque de fato ela entenda o benefício da atividade em si, mas porque ela quer ter o corpo do momento, porque ela está com uma baixa autoestima e ela precisa se sentir bem aos olhos do outro, ou porque estão falando que você está com celulite demais, você está gordinha demais, e aí você procura atividade física, não porque você entende os benefícios para si, mas sim porque os seus olhos ainda estão virados para o externo. E aí é onde eu falo que se a gente não cuida do nosso conteúdo interior, se a gente não cuida do nosso material interno, é muito difícil que se sustente uma prática por si só. Que você fale, quantas pessoas, gente, de 10, 20 alunos que eu atendo por dia, se um deles gosta do coração mesmo da atividade física, é muito. O restante está lá porque eu preciso emagrecer, porque a menina da capa da revista é magra, ou porque o meu marido tem que olhar mais para mim. Sempre você colocando esse lugar no outro. E aí, gente, isso é como um castelo de areia. Na hora que vem a onda,
destrói tudo e você se vê mais uma vez naqueles ciclos viciosos, naqueles ciclos repetitivos, e aí é um efeito cadeia, né? Então eu paro de fazer o exercício, eu caio na comida e eu entro em tudo aquilo de novo, e quando eu vou ver, eu estou num ciclo altamente destrutivo. O que eu gosto de trazer, que é super importante a gente refletir, é o quê? O nosso cérebro tem uma capacidade incrível de neuroplasticidade. Diferente do que se achava um tempo atrás na neurociência, nós sim continuamos produzindo os novos neurônios todos os dias. Então, partindo do princípio de que eu construo novos neurônios, significa que eu tenho a capacidade sim de construir novos hábitos. É claro que isso demanda tempo, disciplina, comportamento, exatamente como a Luciana falou. Por quê? Eu tenho ali um caminhozinho dos meus neurônios, das minhas sinapses, que já foram estabelecidos num caminho destrutivo. Como besteira, não pratico atividade física, não cuido de mim. Para que eu crie um novo caminho, eu preciso que o quê? Que esse circuito ele pare de funcionar por um tempo, para que o meu cérebro entenda, opa, aqui não está mais funcionando. E aí temos um sistema super inteligente chamado de poda, que ele corta esse circuito, então eu abro espaço para que um novo caminho seja trilhado. Mas não é da noite para o dia, é como se fossem as sementinhas que a gente planta e elas precisam de um tempo para brotar, para florescer, e aí então elas se tornarem árvores bem estruturadas. E é aí onde é o nosso grande desafio, das pessoas se manterem na constância. Eu falo com os meus alunos de yoga, eles vão embora antes deles terem descoberto os benefícios, porque você precisa de um tempo para que você perceba isso em si. Tanto que eu sempre digo assim, a gente se autoconhecer é você ter paciência para você poder perceber aqueles benefícios em si. Então, lembrem-se, né? Acho que o maior recado que eu posso deixar aqui é que nada está solto, não existe corpo só pelo corpo, não existe mente só pela mente, não existe alma só pela alma. Um está conectado com o outro exatamente como uma teia de aranha. Se você mexer num fiozinho, a teia inteira vai se movimentar. Então, a gente cuidar desse lugar interno, você cuidar das suas emoções, você cuidar das suas dores, das suas mágoas, é o que realmente te ajuda a sustentar aqueles hábitos saudáveis, né, de autocuidado, de acolhimento, e que você consiga permanecer, porque todas as vezes que a gente larga uma atividade física, que a gente cai numa compulsão alimentar, não é só porque se tornou sexta-feira, mas com certeza, né, foi ali um gatilho ativado, foi algum complexo seu, uma sombra, uma questão com a sua insegurança, com a sua baixa autoestima, que faz você manifestar um comportamento diferente do qual você imaginava. E aí eu deixo aqui uma última sementinha muito importante. Diferente do que a gente imagina, as fibras, elas são ligadas 90% do coração para o nosso cérebro e somente 10% do nosso cérebro para o nosso coração. Ou seja, tudo aquilo que você sente é que manda. O cérebro obedece o coração. Então, se você sente dor, se você sente mágoa, o cérebro só obedece num comportamento destrutivo. Mas se você consegue mandar, se você sente gratidão, se você sente a motivação, a vontade de ser melhor a cada dia, o cérebro também vai obedecer. Então, que possamos usar essa dinâmica com muito mais consciência e sabedoria para que a gente possa buscar essa saúde integrada entre corpo, mente e alma, porque aí realmente a gente consegue caminhar na nossa jornada com muito mais eficiência e sabedoria, e principalmente cuidando da gente mesmo. Perguntas, perguntas. Quem vai fazer pergunta? Alexandra, pergunta. Pauli, uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Qual que é o... Na verdade, não exatamente o melhor, mas qual que é o horário mais indicado para se iniciar a atividade física no dia a dia? Qual é o horário, Aline, mais indicado para iniciar? No começo da jornada ou ao final da jornada, que é o que temos para hoje, né? Ou antes de entrar na pia ou após? O que você recomenda, Aline? Não, mas não é uma crítica. Tem que trabalhar. Eu acredito que isso é bastante relativo de acordo com a energia da pessoa. Então, se você sente que você chega do seu trabalho super exausto e a chance que você tem de...
Estou perguntando para ela acorda às 5 da manhã, então ela chega cansada. Não, eu chego no Chega no pique, é o gerânio. É o gerânio. Ela já chega com tudo, Aline, já chega com tudo. Eu acho que isso é um processo bastante de autoobservação. Então, se você acorda de manhã, se você é uma pessoa super da manhã e você pode acordar cedo e você se sente disposta para ir fazer seu exercício depois de trabalhar, é melhor do que se você é uma pessoa que você sabe que se você chegar muito cansada do trabalho, você vai dar aquela fugidinha do exercício, vai deixar para o dia seguinte. Então, a autoobservação de como você acorda ou de como você está após o seu turno, né, de trabalho é muito mais importante do que eu trazer uma fórmula de bolo de que, olha, com certeza treine de manhã ou treino à noite. Isso é relativo com que cada um de nós. Tem gente que não acorda um minuto antes do despertador. Aí não adianta eu obrigar essa pessoa a treinar de manhã, porque não vai dar certo. E aí são pessoas, às vezes, muito da noite, que saem do trabalho super energéticas, vão para academia e correm, faz e acontece. Então, se auto-observe. Aonde tem mais energia, onde você pode usar para praticar a sua atividade. às 6, 7 da manhã. Então, Aline, ela acorda, sabe, na potência máxima. Acorda na potência máxima. Ela trabalha e, ao final do dia, a gente cansa o trabalho, então ela já está um pouco mais cansada. Então, nesse tipo específico, o que você recomenda? Fazer a atividade, a gente já está um pouco mais cansada para acabar de cansar e dormir, ou de manhã, aproveitando que ela está no pico máximo, pensando que ela teria disponibilidade de manhã ou à noite. Eu daria uma sugestão de manhã, com toda certeza de manhã, principalmente para um rendimento do corpo, porque além de tudo, você já trouxe um estresse oxidativo para o seu corpo durante o dia inteiro por conta de estresse no trabalho, emocional, às vezes não se alimentou direito, e aí o seu rendimento no treino pode cair muito mais, diferente de você ter uma noite boa de sono, acorda super disposta, animada, vai lá, já movimenta a serotonina, adrenalina, dopamina, tudo isso e vai para o trabalho muito mais focada ainda. Exato. Então, você, por favor, faça pela manhã, 3 da manhã, tá bom? Meditação, isso. Vai ter. Acho que é o primeiro exercício depois da meditação, né? Para fazer a volta calma, e depois gerânio, e venha para cá. Primeiro gerânio. Próxima pergunta aqui, Edileuza perguntando, olha, gostei dessa, agora tem que implementar isso aqui. Quais tipos de dança são mais eficazes para, dentre outros benefícios, desenvolver a definição muscular do corpo feminino? Acho que o funk, né, Edileuza? Olha, eu tenho que dizer assim, olha, definição... Minha cabeça é assim, ó, entendeu? Pá, pum, pá. Edileuza, você que é minha aluna aqui de doutorado, eu recomendo o metaverso para você. Mas vamos lá, doutor, desculpa, mas pode... definição muscular, eu sinto dizer que a gente minha aluna só vai conseguir realmente quando a gente faz um trabalho com carga, que aí é a musculação. A dança, ela pode te trazer outros benefícios, né? Então, às vezes, a gente, com danças mais aeróbicas, a gente consegue mais perda de gordura. Mas se ela estiver falando de definição muscular, de músculo mesmo, aquela coisinha definidinha, aí a gente não tem como escapar. Aí não vai ter muito como escapar da musculação, não tem jeito, não. Edileuza, primeiro faz a musculação, depois dança o que você quiser, tá bom? Isso. Como assim, e entre uma coisa e outra, o quê? Gerânio. Tá certo, muito bom. Paulo Nóbrega, eu tenho uma pergunta. Como tornar a atividade física prazerosa para nós? Como tornar, doutora Aline, atividade física prazerosa? Olha, eu confesso que esse eu acho que é um problema atual da nossa sociedade em buscar prazeres imediatos, rápidos, como se a gente tomasse aquela pílulazinha mágica. Então, eu falo aqui sobre algo chamado detox cerebral. Detox cerebral é a gente começar a se desvincular um pouco daqueles prazeres que são rápidos e que a gente consegue muito rápido, assim, momentaneamente, para a gente começar a encontrar prazeres nas experiências. Então, a atividade física, ela libera diversos hormônios, que são hormônios prazerosos, que trazem a sensação de felicidade, de energia. Então, você precisa sair um pouco dessa nossa mente super rápida e automática que vivemos hoje
para começar a sentir os prazeres das experiências do dia a dia. Então, é um caminho, é uma jornada, realmente não é da noite para o dia, mas quando você começa a se sentir mais disposto depois de praticar uma atividade física, com mais energia, você começa a perceber o seu corpo funcionando de uma melhor maneira, o seu sistema cardiovascular melhor, então você não morre só de subir a escada do prédio, aí você começa a perceber o prazer na experiência e não só nos prazeres rápidos e imediatos do dia a dia. Maravilha, muito boa, resposta muito boa. Como tornar uma atividade física prazerosa para nós? Sabe como é que eu faço? Eu faço assim, ó, Paulo. Eu penso, se eu bater a minha meta, eu vou comer um cheesecake. Nossa, fica tão legal. Fica tão gostoso. Eu acabo rapidinho. Depois eu como um cheesecake. Cada um tem um jeito de, né, fazer algo para ficar feliz. Eu só penso no cheesecake. Eu só penso no cheesecake. Aí vai que vai. Outra pergunta aqui. Edileuza, de novo. Segunda pergunta. O exercício físico à noite atrapalha o sono, doutora Aline? Depende. Para pessoas muito energéticas já, que são muito ligadas no 220, você pode demorar um tempo até o seu metabolismo voltar para a homeostase e você conseguir dormir. Pessoas que não, que às vezes precisam do exercício como uma maneira de válvula de escape, às vezes você faz isso e aquilo te dá um sono depois do banho, deita na cama e dorme. Então, eu também faço mais uma vez, se auto-observe, se você é uma pessoa já ligada no 220, a recomendação é exercício de manhã e à noite, no máximo, uma meditação, uma yoga, uma coisa que já vá colocando você nos níveis mais baixos para dormir. Mas se é uma pessoa que usa atividade física como liberação de estresse, válvula de escape, aí também é a maneira de treinar, banho, cama e sono profundo. Ela está falando. Aline, você mutou? Não. Ah, então tá bom. Perfeito, maravilha. Mais alguma pergunta? Jana, pergunta. Tá tranquilo? Marina? Eita, o Gala, tá tudo bem aí? Tá bom. Meninas, ok? Eli? Então tá bom. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Adoramos. Muito obrigada. Obrigada. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Tá chegando pergunta. Olha só. A prática da meditação pode ser interessante após os exercícios físicos? Sim, com toda certeza, sim, sim, sim. Até porque ajuda a gente a desacelerar um pouquinho, a acalmar a respiração e colocando a gente numa frequência um pouco mais equilibrada, né? Sair daqueles picos de estresse do corpo e traz a gente para um lugar um pouco mais tranquilo. Então, eu recomendo com certeza, quem puder ainda todos os dias fazer meditação, nem por 5 minutos, façam. Perfeito, Aline, excelente. Faz o exercício e depois libera muita adrenalina, né? Aí haja gerando em meditação depois para acalmar. Então, tá certo. Perfeito. Quem mais aqui está perguntando para nós? A Ariane chegando na live. Oi, Ari, boa noite. Falando aqui para você. Nossa, que apresentadora incrível. Eu sou fã. Beijinhos, professores, Mangêmea Digital. Oba! Beijinho, Ari. Que bom que você entrou na nossa live. Estamos felizes por isso. Que legal, que legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Olha só. Então, tá bom. Que óleo você recomenda antes do exercício físico? Vamos... Antes do exercício? Antes. Energia. Gerânio? Óleo de hortelã, mandarina e Ótimo. grapefruit. São óleos que ativam. Então, Hortelã. deixar relaxar. Isso. Hortelã. Muito estimulante. Ótimo, gente, tá bom? Hortelã, viu, Fernandinha? Você que corre aqui, a nossa maratonista aqui. Hortelã. Primeiro você pega hortelã e vai na fé. Tá bom. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.